Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá para o livro de Gálatas. Aqui os irmãos conseguem enxergar, né, atrás de mim, né? Não atrapalha ninguém, né? Livro de Gálatas, capítulo 2. Eu não vou correr a fim de terminar o livro no semestre. Não vou correr para isso, tá? Então, eu vou seguindo. Provavelmente no semestre que vem eu vou continuar com o mesmo livro, porque não tem sentido eu correr, a gente vai passar por um monte de coisas que são relevantes, então eu vou seguir. Né? Eu vou seguir. Nós estamos aí na aula 5, eu estou terminando o capítulo 2. Né? Era para mim estar terminando hoje as aulas, né? Acaba o semestre, é o último mês do semestre, né? Mês que vem, né? Era para mim estar acabando já, era para mim estar pelo menos no 5. Mas não vou correr. A gente acha que foi um tempo proveitoso que a gente gastou com o livro de Gálatas, assim como os outros irmãos têm gasto também com os outros livros. E nós vamos andar aí, tem ainda bastante coisa no livro que são interessantes da gente conversar, da gente falar. Então a gente não vai aí atropelar aí os acontecimentos. Antes da gente iniciar, eu gostaria de orar, lembrando da Michele, que está com a Raquel internada, né? Está lá no hospital de Cotia. Eu falei com o Rodrigo hoje de manhã, ele disse que ela ainda não consegue ficar com a saturação normal sem oxigênio, então ela está tendo que usar oxigênio direto para estar com a saturação lá no nível aceitável. Ele estava na expectativa dela conseguir descer para a enfermaria hoje, mas não sabe como que vai ser. Então, eles estão desde ontem lá no hospital de Cotia. E o pastor acabou de falar que a dona Marília também está no hospital, está aqui no posto. Tá lá. O Noah é o bebezinho recém-nascido do Albert e da Ludmilla, né? Tem 2 semanas? Uma semana e pouquinho, né? Foi internado lá. Mais alguém, irmãos, com algum motivo que a gente possa orar? Pedir pela família meu avô também. Ele já tem algumas 2 semanas, ele tá bem forte. Ele tá tomando remédio, tudo, mas essa noite ele nem dormiu direito. Ficou levantando o tempo todo. Acho que o remédio traz algumas coisas, né? Então, como ele já é idoso, aí é mais forte dele. Vamos orar então? Jefferson? Perdão, de oração também para o meu irmão, que no próximo dia 28 vai estar batizando dele. Muito bom. A família toda. Como que é o nome? Ederson. Ederson. Maria e Richard. A família toda lá junto. Muito bem, vamos orar. Jefferson, você pode, por gentileza? Maravilhoso Deus, te dou graça, Pai, nesse domingo, te dou graça por esse momento. Te agradeço, Senhor, por esse privilégio de estar na tua casa, junto com os irmãos, para aprender mais de ti, para engrandecer teu santo nome e para aprender também, Senhor. Pai querido, queria colocar diante do teu altar aí a Raquel, a Marília, que estão com problemas de saúde. Cuida deles, Senhor. Com certeza, se o Senhor quiser, o Senhor pode livrar. E em ti confiamos. O Senhor é o médico dos médicos, nosso Criador. E nisso acreditamos que colocamos toda a nossa fé no Senhor. Então, proteja a Raquel, proteja a Marília, proteja também o pai da Marília, que está já com uma idade avançada, mas o Senhor é dono da vida e da morte também, e sabemos que o Senhor pode nos livrar de tudo e qualquer coisa que possa vir no nosso mundo. Pai amado, abençoe a família aqui do irmão, que o Senhor possa ser presente na vida deles. Agradeço também pelo Noah, que passou por um momento difícil no hospital, mas a tua graça os alcançou e graças a ti ele já recebeu alta. Então te damos glória, Pai, e te louvamos. Abençoa o Rio, que vai trazer a palavra agora, abençoa cada professor, que o teu Santo Espírito possa guiá-los e trazer aquilo que o Senhor queira. Nos transforma, Pai, nos edifica, para a tua honra e tua glória mesmo. Em nome santo de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.
Obrigado, Jefferson. Muito bem, irmãos. Então nós estamos lá nas cartas paulinas. E aí nós estamos na aula 5, que aí eu coloquei aí como fundamentando o seu discurso. A gente vai entender o que o apóstolo Paulo estava discursando ali, como que ele estava tratando algum assunto. E aí a nossa carta aí é Gálatas, né? Nosso texto base hoje é do 2, Gálatas 2, 14 a 21 e o 3, de 1 a 5. Nós vamos ler seguir por esses dois textos aí. Na última aula que nós tivemos sobre Gálatas, nós vimos ali um confronto. Paulo confrontando quem? Pedro. O Eliezer anotou, então ele leu aí rapidinho, né? Leu rapidinho, lembrou? A gente vê Paulo aí confrontando Pedro. E aí a gente tem que entender quem era Pedro e quem era Paulo, né? Pedro era dito que ele era apóstolo do... E Paulo? Entende isso? Só que os dois corriam a mesma carreira, só que o público que eles tinham a sua missão era distinto. Mesma coisa de um missionário que vem aqui para o Brasil e um missionário que vai lá para o Oriente Médio. Eles vão fazer o mesmo discurso, o mesmo trabalho com públicos diferentes. Mas a mensagem pregada ali por eles era exatamente a de Cristo, do Evangelho. A salvação pela graça, a justificação pela graça. Era a mesma mensagem. E a gente tem que entender também o quanto Paulo considerava Pedro. Fala aí nos versos que eles eram homens que tinham de Paulo grande estima, muito respeitados por Paulo. E Paulo está ali conversando e fala que quando viu Pedro se aproximando, fala que ele lhe resistiu na cara. Né? Mas lembra quem Pedro era e como Paulo enxergava o apóstolo Pedro. Né? E ele chega e fala que ele resistiu-lhe na cara. E aí a causa a gente viu que, de alguma forma, Pedro ele não tinha um erro doutrinário, mas um erro de conduta aqui, que estava também ali fomentando coisas da lei com relação à salvação, como se o Evangelho de Cristo necessitasse de um complemento, de um suplemento. Nós entendemos e sabemos que não acontece isso com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo ele é suficiente. Né? E com certeza Pedro sabia disso. Mas por algum motivo, ele escorregou nesse sentido. E mesmo ele sendo Pedro, Paulo o repreendeu. Né? Ou seja, não interessando aqui quem é a pessoa que luta contra o Evangelho, um aspas bem grande aqui, né? Não interessando a posição dela, a visibilidade que ela pode ter, quando o Evangelho de Cristo está em risco, essa pessoa ela tem que ser confrontada. Ela tem que ser confrontada. E Paulo fez isso com Pedro. Com Pedro. Né? Olha só. Não era alguém que estava lá, não, era Pedro. E ele faz isso de maneira eficaz. Depois a gente vai ver depois outras, lá em Atos, a gente acho que viu isso nas semanas passadas, que lá no Concílio de Jerusalém, eles aí agora já falam a mesma língua e defendem as mesmas coisas lá. Então o confronto de Paulo para com Pedro, de maneira nenhuma gerou um desconforto ao ponto de rompimento. Muito pelo contrário, fundamentou ainda mais aquilo que Pedro entendia que era correto, ele já sabia anteriormente, tinha sido ensinado para ele. Fundamentou, fortaleceu, a partir de uma exortação, de um confronto correto com a palavra de Deus. Né? Eles estavam juntos ali, servindo juntos e pensando a mesma coisa de maneira uníssona ali. Muito bem. Então vamos ler primeiramente Gálatas 2, do 14 até o 21. Depois desse confronto, depois dessa conversa com Pedro, Paulo começa então a fundamentar as suas afirmações para Pedro. Então nós vamos ler do 14 até o 21. Eu vou ler o primeiro, os irmãos podem ir lendo os outros. Gálatas 2, 14 ao 21. Mas quando vi que nada andava corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e os como judeus, por que obriga
os gentios a viverem como judeus. Não judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E nós temos crido em Cristo Jesus para que sejamos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornou a edificar aquilo que destrui. E constitui a mim mesmo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então ele conversa ali com Pedro, dá uma bronca nele e ele começa a fundamentar agora várias colocações. Eu quero andar com vocês algumas colocações que ele coloca aqui e depois nós vamos encerrar com a reflexão lá no capítulo 3, do 1 até o 5, tá? Então, a primeira coisa que a gente entende aqui, que ele começa aí falando de alguém que é naturalmente judeu. E ele se coloca junto com Pedro. Nós somos, então, naturalmente judeus. E ele coloca essa afirmação, ou essa frase, já pensando no que ele ia cutucar com relação a Pedro. Vamos ler verso 15 e 16. Diz assim, ó. Nós que somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Então ele coloca aqui que ele, como judeu, né, por natureza judeu, ele diz que não eram pecadores como gentio, então a lei de alguma forma teria uma benesse para eles, vamos dizer assim, né, que eles eram cumpridores da lei. Então eles não poderiam se colocar agora numa condição de gentio pecador, né? A ideia de Paulo é que a pessoa, tanto judeu crucificado como gentio não crucificado, entra em um relacionamento correto com Deus através da fé em Cristo somente, e não pelo poder que a lei dava como benefício para eles para ter esse relacionamento com o Senhor. Então, todo mundo aqui, todas as categorias de judeus aqui, né? Tem judeus circuncisos, judeus circuncisos, tanto gentios quanto qualquer um outro povo, tem um relacionamento direto com Deus através de Cristo e não através do cumprimento de qualquer outro tipo de ritual, ou outro tipo de tradição ou da lei. Nós hoje temos um relacionamento com o Senhor. E isso, irmãos, a gente tem que entender que não foi por nada que nós fizéssemos para ganhar isso. Quando eu me relaciono com alguém, naturalmente ou normalmente eu fiz algo para que isso acontecesse. Pense nos seus relacionamentos. Nenhum deles, eu entendo, posso estar errado, mas nenhum deles nasceu por acaso, sem você ter feito nada. Você pensa no seu relacionamento com a sua esposa. Você teve que fazer alguma coisa para você se relacionar com a sua esposa. Né? Teve aquele momento de galanteio, né? Esses dias eu lembrei de um... Acho que foi um vídeo que eu vi o Veiga pedindo a Nayara em casamento lá na igreja de Barueri. Você lembra desse vídeo? Não lembra? Eu lembro, cara. Né? Os ridículos ninguém lembra que a gente passa, né? E o Veiga, o que o Veiga fez? Chegou lá na igreja, né? Ajoelhou, né? Você ajoelhou, né? No vídeo. Ajoelhou, deu a mão para na frente da igreja inteira. Né? Ali ela não tinha como ela falar não. Né? Não tinha como fugir. Então ele fez algo. Sem contar antes, né, anteriormente, todo o cortejo, o cara ia lá em Barueri 18 vezes no dia se precisasse.
Eu fazia tudo isso, né? Eu lembro quando eu comecei a ir atrás da Jéssica. Eu sou menos romântico que o Veiga, né? Eu só ia lá na igreja de Cotia. A gente não tinha culto aqui de manhã, eu batia a ponta na igreja de Cotia, na escola dominical de manhã lá. Até o dia que o pastor dela me pegou e falou: "Nil, o que você está fazendo aqui se sua igreja é Vargem Grande?" Aí ele ainda fez: "Você está de olho na Jéssica, né?" Ele assim para mim, o pastor Eládio. Mas eu fui lá, eu estava lá, eu apareci, né? Eu fui visto, né? A gente, de alguma forma, movimentou ações para que a gente pudesse se relacionar interpessoalmente. Não pedi namoro, não pedi, me recusei. Pedi para o pai dela. Meu pai dela eu pedi. Mas teve movimentos. Os irmãos estão chegando aqui na igreja de Vargem Grande agora, tem 3, 4 meses. 3, 4 meses. Se os irmãos não entrassem pelaquela porta, se envolvessem, ia ter relacionamento com a gente? Movimento de relações interpessoais. Não é o que acontece aqui com Cristo. Por quê? Porque nenhum movimento podia ter interpessoalidade com Ele. Porque Ele está numa categoria inatingível, porque Ele é santo. Então, para nós, irmãos, nos relacionarmos com esse Deus, é só pela graça. É só pela graça. Não adianta a gente cumprir lei, não adianta a gente cumprir rituais, não adianta. A relação com Cristo, o relacionamento correto com Deus, é pela graça. Pela graça. E de graça. Né? Então, nenhum movimento aqui daqueles irmãos ali judeus, de cumprimento de lei, de um sacrifício pessoal, não colocariam eles diante de um Deus com um relacionamento correto. Porque é pela graça. É Ele quem nos favorece com a graça e nos dá a chance de termos um relacionamento com Ele. E isso é através da fé. Isso é através da fé. Nenhum de nós, irmãos, é digno de entrar na presença do Senhor. Nenhum de nós. A gente suja a presença do Senhor com o nosso pecado. Mas pela graça dEle. Ele mandou Cristo. Cristo, Ele fez o que com o nosso coração que era sujo? Deixou alvo mais que a neve. Aí quando Ele olha para nós, Ele vê Cristo. E aí sim fala: não, agora eu posso me relacionar com Ele. Agora eu posso me relacionar com Ele. Então, sem essa graça, sem esse favor do Senhor, nenhum de nós hoje teria um relacionamento com o Senhor. Nenhum de nós hoje podia chegar com intrepidez ao trono de graça de Deus. Porque nós não seríamos justos. Nós não teríamos nada na gente que nos credenciasse a se relacionar com o Senhor. Assim como o Amir tem alguma coisa que credencia para ele se relacionar com a Helena. E vice-versa. Como alguma coisa em mim me credencia a me relacionar com a minha esposa. Como alguma coisa em mim me credencia a se relacionar com a minha igreja. Né, com meus amigos, no meu trabalho. Eu não teria relação nenhuma com aqueles que trabalham comigo se eu também não fosse professor. Eu estou lá, eu trabalho com eles, eu só os conheço porque eu também sou professor. Se não, com o nosso Deus é pela graça. Com o nosso Deus é pela graça. E aí Paulo ele traz aqui, irmãos, 2 princípios de salvação que são excludentes entre si, se excluem. Pela fé, pelas obras da lei. 2 barreiras aqui. 2 princípios de salvação excludentes entre si. Sobre a salvação, eu queria que os irmãos abrissem comigo. Vou pedir para o Almir abrir Romanos 3, 21 a 26. E vou pedir lá para a Jéssica abrir Efésios 2, do 4 ao 10. Vamos ver algumas coisas que são ditas aqui sobre a salvação. Romanos 3, 21 até 26 e Efésios 2, do 4 até o 10. Pode ler. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas.
justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus os ofereceu como sacrifício, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Tudo bem. Efésios? Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Tudo bem. Lê de novo o seu último versículo, Almir. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Muito bem. Se os irmãos entenderem essa leitura aí do Almir, fala que Cristo ele é justo e justificador. Né? Ele tem ali, vamos entender assim, que ele tem a receita e ele produz a sua própria receita. O verso que a Jéssica leu fala que pela graça sois salvos não vem é dom de novo. Ele deu o dom, ele deu o presente, mas ele também é quem produz esse presente. Né? Então os dois textos eles se unem e a gente pode pensar ali então que ninguém então é justificado pela prática da lei. Ninguém. Por prática da lei. E quando a gente fala da lei aqui, claro, a gente está falando lá da lei, né, do Velho Testamento, mas a gente pode então transliterar para nós hoje. Né? Nós estamos no meio talvez a palavra não seja nem evangélico, né, mas um ecumenismo tão grande, de tudo, sabe, tudo aflorado, que o Evangelho de Cristo ele tem ficado em segundo plano. E o primeiro plano tem se levantado ações, campanhas, né, tradições, coisas que você precisa cumprir, coisas que você precisa fazer, quando o Evangelho de Cristo, a real Evangelho de Cristo, que transforma todas as nossas ações em nada e aponta para o Senhor da glória, tem ficado em segundo plano. Por quê? Porque eu vou conseguir algo se eu obedecer campanha tal. Ou eu vou conseguir a minha salvação no final da minha carreira se depois eu tiver feito tal coisa. Se eu não tiver participado dessa determinada religião e ter feito ali as suas doutrinas, andado corretamente com as doutrinas daquela religião, no final da minha carreira pode ser que eu não tenha a minha salvação. Então a gente tem vivido num embolo de coisas, E a Bíblia fala, ninguém é justificado por nenhuma delas. Ninguém é justificado por nenhuma delas. Né? Nós somos justificados, novamente, irmão, pelo favor do Senhor para conosco, pela graça. Né? Paulo não está depreciando a própria lei, mas sustentava claramente que a lei de Deus é santa, justa e boa. A gente pode ver isso lá em Romanos 7,12, se vocês tiverem curiosidade para ver depois. Está argumentando sim contra o uso ilegítimo da lei do Antigo Testamento, que fazia dela o fundamento da aceitação diante de Deus. Então Paulo está dizendo isso aqui. Ele não está falando que a lei lá de Moisés não é isso que ele está dizendo.
que ele está dizendo é o uso desta lei como algo ou um caminho que faria com que a pessoa fosse aceita pelo Senhor. Isso ele contesta. Isso ele contesta e a gente entende também que não é assim. Mais uma afirmação dele, ele coloca então ministro do pecado, como pergunta aí, né? Versículo 17. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados... Perdão, vou ler de novo. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma nenhuma, de forma alguma. Então aqueles que diziam que eram do Senhor, justificados ali pela lei, né, judeus, né, por natureza, fosse achado em pecado, então significava que Cristo então era ministro daquele pecado? Não. A Bíblia fala de forma nenhuma. Né, o de forma nenhuma ali, ele tem uma questão pontual de que não mesmo. Cristo de maneira nenhuma é ministro de pecado de ninguém. Né? E eles sendo ali judeus, né, por natureza judeus, alguém que andava na lei, e de repente fosse pego em pecado então, se a lei é quem o justificava, se aquilo que ele fazia era quem justificava as ações dele, e se eles foram pegos em pecados então, o que sobrava? O que sobrava? Cristo ministrando o pecado? Não, de forma nenhuma. Pô, vou ter demais, né? Os oponentes de Paulo em Antioquia, da Síria e na Galácia, aparentemente descreviam a mensagem paulina de ser justificados unicamente pela fé em Jesus Cristo como um rebaixamento espiritual dos judeus ao nível de serem gentios pecadores, o que de algum modo faria de Cristo ministro do pecado, ou seja, por tornar os judeus pecadores comuns. Entendeu essa colocação? Para eles, o que Paulo ensinava para aqueles judeus era um rebaixamento, como se tivesse uma categoria, né? O judeu está aqui, né? E agora ele fala que eram todos iguais, todos eram pela graça, como se o judeu fosse rebaixado à categoria de um gentio, fazendo assim Cristo ser o ministro do pecado deles. Né? Cristo então, se eu não sou então justificado pela lei, se é pela graça, então Cristo então me colocou na condição de então pecador como gentio, estou rebaixado, porque se eu preciso da graça igual gentio, fui rebaixado. Cristo é quem me colocou o pecado então, porque se é pela lei eu estou aqui, ó. Se não tem mais a lei, se é pela graça, eu estou no mesmo nível do gentio. Cristo me pegou de um nível de judeu e me rebaixou para um nível de pecador gentil. Olha que terrível. Quem fez isso, Almir? Foi Deus. Exatamente. Exatamente. Irmãos, a graça de Cristo, de maneira nenhuma, ela nos imputa pecado nenhum. O pecado já mora dentro da gente. Nós já somos envolvidos por ele. De maneira nenhuma isso poderia acontecer ali. É um pensamento do judeu que, de Romanos, Paulo refuta essa mesma ideia. O assunto lá é o mesmo, né? O assunto lá é o mesmo. Eles estavam querendo falar, então, já que... então eu posso pecar porque... cara, é a mesma... É a mesma desculpa. Isso. É a mesma desculpa. A resposta de Paulo a essa ideia absurda constitui a mais forte negação possível, que é aquela que a gente leu lá de forma alguma. De forma alguma a graça do Senhor te imputa pecado, faz dele ministro do seu pecado. Ela vem para resolver o problema do pecado. Para isso que a graça de Deus vem, para resolver o problema do pecado que te afastaria de ter um relacionamento com o Senhor. A mim mesmo me faço um transgressor. E aí, essa afirmação tem um poder muito grande. Quem que era Paulo? Quem que era Paulo? Como ele se denominava Paulo lá no começo? Quem era ele? Sim, mas tem uma palavra que ele fala duas vezes. Ele era judeu dos judeus.
Ele se denominava ali como talvez o judeu mais aguerrido das causas. Ele se denominava assim. E de repente ele fala, eu a mim mesmo me faço transgressor. Olha o peso dessa afirmação aqui, né? Verso 18. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Aquilo que Paulo coloca lá, que ele constrói durante a vida dele, se ele retrocede, ele se coloca ele mesmo como um transgressor, né? De algo que ele construiu, né? E agora ele faz destruição daquilo que ele montou, daquilo que ele edificou. Se ele regride com relação a isso, ele se faz dele um transgressor. Tendo crido em um evangelho de justificação pela fé, independente da lei, Paulo não podia voltar atrás e reconstruir a falsa mensagem do evangelho, salvação pelas obras da lei, verso 16. Ele não podia fazer isso. Ele mostrou a salvação pela graça. Ele foi ministro disso. Ele andou falando sobre a graça. Então ele não tinha como ele regredir aquilo que ele tinha ensinado àquele povo. Ele, de maneira nenhuma, ele ia voltar atrás. E aí a gente pode entender coisas para nós também hoje. Hoje nós temos uma dificuldade que é a constância como crentes. Uma dificuldade com constância muito grande. Não sei vocês, eu tenho. Com constância. Eu lembro de irmãos que aqui na frente falavam, aquilo que eu acreditava no passado, hoje eu já não acredito mais. Então quer dizer que só se aquilo que você acreditava no passado era errado. Aí você... Mas com relação à construção do evangelho, nós não podemos perder a constância disso. Uma hora eu acredito numa coisa, outra hora aquela coisa eu não acredito mais, tal hora eu prego isso, aquela não sei se isso mais é verdade. Eu ando de determinada forma, de repente meu andar muda. E aquilo que você foi construído durante a sua vida cristã, como que fica? Você vai se tornar transgressor daquilo que você construiu? Eu construí, ensinei, aprendi. De repente, aquilo que eu ensinei a vida inteira, que eu vivi a vida inteira, não serve mais. Então, você está transgredindo aquilo que você aprendeu com relação da Bíblia? É isso mesmo? Isso tem acontecido. Essa transgressão daquilo que já foi fundamentado. Tem acontecido e nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar, nós temos que ser crentes constantes com relação ao Evangelho. A verdade do Senhor, ela não muda aqui na Bíblia. Não muda. Ela se renova, a Bíblia se renova. Tem coisas que nós vamos continuar aprendendo durante toda a nossa carreira cristã. Mas transgressão daquilo que foi aprendido e nós entendemos que é correto, isso a gente não pode deixar acontecer. A gente não pode deixar acontecer de forma nenhuma. Se assim o fizesse, ele seria um transgressor no sentido de pecar contra a graça. Se Paulo abrisse mão, talvez a gente possa voltar então aqui já que Pedro está aqui, já que aqueles irmãos aqui da Galácia que estão andando assim, vamos abrir mão então aqui. Essa questãozinha aqui da lei vocês podem fazer aqui, que não tem problema, a gente coloca lá um enxertozinho lá no Evangelho, tudo bem. Paulo não ia fazer isso. Paulo não ia fazer isso, irmãos, de maneira nenhuma. E nós não devemos tolerar essas coisas também. Sabe os enxertos? Um pé de mexerica que dá mexerica laranja? Isso não existe. Isso não existe. E Paulo, ele tinha convicção e ele não transgrediria aquilo que ele tinha ensinado, aquilo que ele cria e aquilo que ele arregimentou multidões para crer também. Com Barnabé, exatamente, que estava junto com ele lá. Contaminou, disse que até Barnabé estava lá no meio. E se Paulo só deixasse isso acontecer?
A pessoa, Paulo lá não, os irmãos lá, Barnabé tá meio corrompido lá também. Vamos só deixar acontecer? Confronto, irmãos. Confronto. Não deixa o enxerto criar fruto. Senão você não vai saber se aquela árvore era de laranja ou se era de mexerica. Pensou? Com vontade de comer mexerica, você pega aquela mexerica, é uma laranja. Só revela que era uma aparência, né? Só revela que era uma aparência. Porque o Pedro, enquanto não tinha o grupo, né, dos circuncisos, ninguém estava vendo, ele comia com gentios, sem problema. Enquanto ele estava sozinho, não era pecado. Agora, se o grupo dele chegasse, aí se tornaria pecado. Exatamente. O Barnabé ficou também assim, sem jeito, achou melhor levantar e ir para o grupo da circuncisão. Né? Exatamente. A indignação do apóstolo Paulo aqui é realmente com isso. Pedro, irmãos, estava ali entre os gentios, ele estava comendo entre eles. Quando chegou um grupo influente, não, mas peraí, deixa eu... Qual o motivo que levou ele a fazer isso? Pelo menos aqui em Gálatas não mostra qual foi esse motivo. Mas podia ser medo. Ele temeu. Então, ele teve medo por algum motivo. Medo. Ele tinha uma postura, uma posição bastante importante, de liderança. Ele podia ter medo de perder essa postura, essa posição. Não é? Os aspectos da salvação é a liberdade. Exatamente. E ele estava escravo ainda. Exatamente. E aí, Paulo vem e fala que ele é morto para a lei, então. Né? Verso 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Olha como uma coisa está condicionada à outra. Se o judeu ali, se aquele povo entendesse realmente aquele evangelho que estava sendo distorcido era o real, que tinha que ter o cumprimento da lei, que aqueles irmãos tinham que cumprir algo além do evangelho, eles iam viver para aquilo. Porque é bem claro quando a palavra de Deus fala que se você é transgressor de um requisito da lei, você é condenado por toda ela. Então as pessoas iam viver para o cumprimento da lei, dos rituais, daquilo que era posto para eles. Iam viver para isso. E não viveriam para Deus. Então, para isso acontecer, morto para a lei. Para que eu possa viver para Deus. Nós também. Para nós, irmãos, vivermos para o Senhor, nós temos que mortificar muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas têm que ser mortificadas na nossa vida. O seu gosto. Principalmente o seu gosto, o seu orgulho. Principalmente. Domingo de manhã. Irmãos, um calor desse. Puxa vida, né? Minha cama. Minha regata e meu chinelo azul, Almeida. Aquele chinelo azul do Almeida é fantástico. Deve ser confortável demais aquele chinelo. Né? Pô, ele no pé ali deve ser, né? Puxa vida, olha... Meu passeio com a minha família, excelente. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Mas essas coisas que me fazem bem, que me satisfazem, elas têm que ser mortificadas se Cristo pedir para que seja. Mas é muito bom, Nil, é ótimo, ninguém falou que é ruim. A lei era ruim? Paulo fala que a lei era santa. A lei era santa. Mas, de algum modo, estava tirando o olhar das pessoas para o Criador, para Deus, e colocando na lei. Estava sendo usado de maneira equivocada. Todas essas coisas, irmãos, da nossa vida, tudo aquilo que nos traz prazer, tudo aquilo que nos traz satisfação, são totalmente lícitas. A partir do momento que ela tira o seu olhar do Evangelho de Cristo, ela tem que ser modificada. Tem que ser modificada. Estava conversando com a Jéssica outro dia, tem uma pessoa que trabalha comigo que o filho virou Deus. Irmãos, é esquisito de ver. E pode parecer um pouco radical o que eu vou dizer aqui agora, irmãos,
Mas se a sua família te faz deixar de enxergar o Senhor, até ela tem que ser colocada no lugar devido dela. Até a sua família tem que ser colocada no devido lugar dela. Eu não estou falando para você diminuir a sua família, não estou falando para você excluir a sua família, estou falando para você colocar ela no lugar dela e o Senhor no lugar do Senhor. Nós lá em casa, a gente é meio que rejeitado, eu e a Jéssica. Rejeitado. O pessoal adquire as coisas e ninguém fala nada com a gente. O pessoal faz alguma coisa e ninguém convida a gente. Mas foi uma escolha que a gente fez. Não chamo vocês, que nunca vocês podem ir domingo? Não vamos. Mas nunca não. Domingo de manhã não vou. Marca meio-dia que eu vou. Marca meio-dia que eu vou. Mas é escolha. É intencional. Hoje a gente sofre menos com isso, né, Jéssica? Antes a gente fala, ninguém gosta da gente, ninguém chama a gente pra nada. Não sei o quê. Não, irmãos. O Hélio tá balançando a cabeça, deve ter acontecido com ele também ali. Diminuiu. Diminuiu as visitas lá na casa, Hélio. Irmãos, mas a glória do Senhor superabundou na sua vida, eu tenho certeza. Tenho certeza. A visita diminuiu, mas a glória do Senhor superabundou na sua vida, que eu tenho certeza. Né? Vou dar o testemunho da vida do Hélio sem ele deixar, sem combinar com ele. Eu lembro quando o Hélio veio aqui, primeiro dia que ele veio, sentou bem aqui onde o Almir estava aqui, ó. Veio um primeiro dia, segundo dia, já começou a participar, e aí ele estava ali sem emprego. Não é? Sem emprego. Estava ali, né? Não tinha ali o relacionamento aí acertado com a dona Nelly, não eram casados. Né? Dona Nelly, a gente foi visitar a dona Nelly a primeira vez, ela estava toda arredia, ela toda meio desconfiada da gente. A senhora lembra disso? Chegou lá desconfiada, o que é esse pessoal aqui em casa aqui, será que... Né? Já tinha tido o desprazer de receber algumas visitas dizendo ser crentes, né? E na verdade não colaboraram muito. E aí eu fui lá visitar o Wellington, né? Ele deixou aí, preencheu o negocinho lá, o endereço. Aí fui lá, desci lá, os irmãos conhecem ali São Marcos, né? Desci a viela, fui lá embaixo, lá. E a casa dele é bem na esquina, assim, um terreno assim, bem na esquina assim. Eu olhei, não achei. Perguntei, aí parei o carro lá, ele estava chegando também. Todo mundo desconfiado, ele também desconfiado, o pessoal me olhando desconfiado. Ele falou, rapaz, você veio mesmo? Aí eu falei, mas eu disse que vinha. E aí ele falou, por que você veio? Eu vou voltar lá. Lembra disso? Estava no outro domingo, ele estava aí. Nós fomos lá visitar ele na semana seguinte e no mesmo dia ele e a esposa receberam Cristo como Salvador. Irmãos, se a graça de Deus não é visível na vida dos irmãos é porque a gente não está enxergando. Rapidamente, esse casal se fundamentou na palavra de Deus. Eu não lembro de um culto que um deles faltou assim, domingo de manhã e de noite, ficou 3, 4 domingos sem vir, não lembro. Rapidamente, quanto tempo estão juntos como casal? 17 anos. Em menos de um ano se casaram. Né? Logo em seguida, ele arrumou 2 empregos, pôde escolher. Foi mais, olha lá. Pôde escolher, irmãos. Pôde escolher. Está lá os 2, sempre sorrindo, ativos no trabalho do Senhor, incentivando a filha a fazer também. Irmãos, viver para Deus. A graça de Deus, irmãos, ela superabunda em nossas vidas. Quando a gente procura viver para Deus e mortificar aquilo que nos atrapalhava. Não é? A graça de Deus superabunda. Não é fácil. Eu estava conversando com uns amigos meus sobre essa questão da lei no Antigo Testamento, né? Antes de Jesus vir. Eu até falei para eles que assim, a lei existia naquela época, não tinha Jesus ainda, mas ninguém naquela época foi salvo por causa da lei. Nenhum deles. Porque desde Abraão e depois, né, Moisés, quando vem a lei,
tudo o que foi feito e tudo que foi trazido para os judeus foi para demonstrar Jesus Cristo, né? Como exemplo, como símbolo e outras coisas também. E outras leis que foram dadas para os judeus por causa de questões culturais, de saúde, que Deus higiene, etc. Mas todas aquelas leis que foram trazidas para eles foi para mostrar Jesus Cristo. Por quê? Porque eles deveriam olhar para a lei e não ver a lei, ver Jesus, ver o Messias, né, que ia vir e entender ela. Quando Paulo traz essa mensagem, Paulo meio que ele está mostrando para os judeus que eles estavam entendendo a lei de uma forma errada. Falando assim, ó, você está olhando para a lei e você está querendo falar para mim que se você seguir a lei, você vai ser salvo. Na verdade, a lei está querendo falar para você que se você seguir a lei, você vai morrer. Então você tem que se matar para ela, ou seja, mortifica a lei, olha para a lei como um exemplo de Jesus Cristo, né? Porque aí você vai viver para Deus. Então, quando a gente olha para a lei e fica só olhando para a lei, vai virar como os judeus, né? Vai virar um ritual, vai olhar para a lei, vai fazer tudo aquilo ali, mas sem sentir nada, vai só estar praticando coisas da lei. Agora, quando você olha para a lei, você vê Jesus Cristo ali, você vê a salvação que ela vai te trazer em Jesus, porque é Jesus que vai trazer a salvação, aí sim você morre para a lei, você mata a lei, né? Porque, como o Romanos fala, a lei, ela transparece o seu pecado. Quanto mais você segue a lei, mais pecador você parece. Porque a lei vai trazer isso na sua cara, não vai chegar assim, você é pecador, talvez você está descumprindo a lei, descumprindo a lei. E quando você olha para Jesus, para a graça de Jesus Cristo, você vai ver que você é justificado mesmo. Então você tem que realmente matar a lei e viver para Jesus Cristo, vendo Jesus na lei, né? Exatamente. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim que a gente vive. É engraçado falar da lei, né? Às vezes é sem perceber também, né? Tem muitas religiões aí, se a gente não tomar cuidado até nós mesmos, né? A gente troca assim fácil. Né? Eu lembro onde eu morava antes, eu estava auxiliado da igreja, um belo dia eu chegando assim em casa, né? Um casal me abordou, um vizinho, um senhor e uma senhora que era vizinho lá. Me abordou e com um livro, né? E aí vieram falar para mim, a palavra principal dele foi para guardar o sábado. Ele ficou falando, não, quem guarda o sábado, porque o sábado é importante, que tem que guardar o sábado e tal, mas me deu um livro e foi embora. E eu fiquei pensando, cara, o cara poderia ter falado tanta coisa para mim, poderia ter apresentado Jesus, porque eu não sabia, né? Não me conhecia. Ganhou sua atenção? Falou do sábado, eu pensei, cara, mas que, né? E às vezes é assim, né? A gente pede oportunidade e ele ficou preso muita lei, a regra, e poderia ter falado tanta coisa. Ou então quer ver um exemplo bem clássico? Você vai falar com alguém. O que você faz? Chega para a pessoa e fala, vamos lá na minha igreja? Vamos lá na minha igreja? Amigo, você precisa de Cristo. Se você quiser chamar ele para ir para essa igreja, tudo bem. Mas você fica lá 1 hora com a pessoa e você só sabe falar, vai ter cantata de Natal, vamos lá na minha igreja? 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 Irmãos, eles vão vir para a igreja quando eles forem parte da família de Cristo. A gente é muito abençoado pelo Senhor, que o Senhor tem mandado os visitantes para a gente aqui, né? Às vezes nem são salvos. E a gente, às vezes, não sai para falar do Evangelho, sai para falar da nossa igreja. É bom? Devemos, claro, não estou falando que não devemos fazer. Mas junto com isso, é junto com Cristo que a gente fala da nossa igreja. É junto com Cristo. Não a gente fala da nossa igreja, fala do nosso pastor, fala que a gente tem, quer falar que a gente tem um piano, fala, não, peraí. Tudo isso eu falo, mas junto com Cristo. Não pode tomar lugar. E a gente faz isso. Eu já convidei fulano de tal para vir na minha igreja, mas não adianta. Ela só vai saber que adianta vir para a igreja quando ela for salva. Senão ela não vai saber porque adianta mesmo. Pode convidar? Deve convidar. Mas você pode falar, olha, eu participo de uma igreja que é do Senhor, eu fui salvo por Ele. Gostaria que você fizesse parte dessa igreja também. Como? Assim. Mas eu não consigo falar. Tudo bem, convida, pode convidar. O que eu estou dizendo, irmãos, é que para você não inverter a ordem das coisas.
A gente aqui é servo do Senhor. E Ele nos colocou numa igreja. A gente não é servo da igreja e por isso a gente serve ao Senhor. Ao contrário. A gente é servo do Senhor. Por isso a gente faz parte da igreja dele. Muito bem, vamos lá que meu horário já está chegando no final lá. Em sua declaração pela lei, estou morto para a lei. Paulo quis dizer que, em virtude de Jesus ter morrido sob a lei, e aí você pode ler o verso depois lá, Paulo estava agora separado dela. Separado da lei. Agora ele tinha ali como visual dele a graça do Senhor. Eu morri se refere a estar crucificado com Cristo, como se o crente tivesse morrido na cruz com Cristo. O cristão continua a viver fisicamente, entretanto, espiritualmente, essa nova vida é pela fé em Cristo. Nossa nova vida é pela fé em Cristo. Nós nos colocando lá, como nosso pecado crucificado na cruz com o Senhor, temos novidade de vida, e essa novidade de vida é pela fé. É assim que a gente deve andar. E ele fala um pouco agora também da graça de Deus. Verso 21. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu, irmão. Simples assim. Se a justiça vem pela lei, não precisa de Cristo. Não precisa de Cristo. Se fosse possível alcançar a justiça de Deus pelo cumprimento da lei, Cristo teria morrido em vão sobre a cruz. No entanto, visto que a salvação por meio da fé é impossível, a única alternativa é a justificação pela fé em Cristo Jesus. É impossível a salvação por meio da lei. Então a única chance que nós temos, irmãos, é pela fé. Sendo justificados pela graça do Senhor. Então o que Deus espera dessa igreja? Convicção inabalável, com base no Evangelho de Cristo. Certeza que a graça de Cristo é suficiente e único caminho até Ele. E que a nossa luta deve estar focada neste Evangelho da graça, acima das circunstâncias maiores que as amizades e relacionamentos municiados pela misericórdia de Deus. Deus espera isso de nós como igreja. Muito bem, 5 minutinhos ali então para a gente entender ali um pouquinho sobre uma reflexão sobre fé, sobre o cumprimento da lei, ali no capítulo 3. Vamos ler do 1 até o 5? E aí eu quero sair um pouquinho ali, fazer um parênteses aqui nesses 5 versos, parar de falar um pouco sobre lei, sobre graça, e eu quero falar sobre um assunto aqui, sobre uma reflexão para a gente pensar, para a gente respirar sobre isso. Então, capítulo 3, do 1 até o 5. Diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado. Deu um bolo aqui, quase não saiu esse crucificado, vai. Então circunciso, crucificado quase que não sai. Muito bem, verso 2, que alguém pode ler. Era apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne, e agora acabareis. 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. E o 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Muito bem. Somente por Cristo crucificado podemos ser abençoados por Deus. Isso é lógico, aí todo mundo entende isso, né? Paulo estava, irmãos, confrontando. A gente viu lá desde o começo, né? Desde lá dos primeiros versos, passando por Pedro, voltando aqui agora os olhos aos Gálatas. Ele estava em confronto, não um confronto de briga, mas um confronto de restabelecer a ordem daquilo que foi bagunçado. A conduta ali não era boa.
E Paulo se mostrava perplexo com isso. 4:20 diz assim, ó. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo com a vosso respeito. Paulo estava boca aberta com a atitude daqueles homens, daqueles irmãos que estavam andando por esses caminhos aí. E ele chega a um grau de nervosismo tão grande que ele chama os Gálatas de insensatos, ou a mesma coisa de estúpidos. Ó insensatos Gálatas, você pode trocar. Ó estúpidos Gálatas. Quem vos fascinou? Né? O fascinou ali você pode mudar, em algumas traduções fala quem vos enfeitiçou. Em algumas traduções fala. Não sei se alguém tem essa tradução, né? Fala enfeitiçou na sua? Você pode ler pra gente? Irmãos, Paulo está pensando, poxa vida, com tudo que aconteceu, com tudo que foi ensinado, só pode estar enfeitiçado para estar andando desse jeito aí. Né? O insensato ali naquele contexto, você chamar alguém de insensato naquele contexto, era um xingamento, um peso, uma bronca gravíssima. A insensatez ali. A mesma coisa é chegar, ô seu estúpido, para com isso. Né? Então Paulo ele estava ali perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo com aqueles irmãos. Temos bênçãos a partir do Evangelho. E isso não vem de uma conquista própria, e sim da graça. Então o cumprimento da lei não te faz abençoado, muito pelo contrário, te faz maldito. Pelo Evangelho não. Pelo Evangelho nós temos então bênçãos a partir dele. E a primeira bênção, eu quero rapidamente falar 4 bênçãos aqui que pelo Evangelho vem, e só pelo Evangelho, não pela lei. A bênção da promessa do Espírito. Versos 2 e 3. Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós aqui recebemos o Espírito Santo de Deus pela fé. E isso, irmãos, é bênção. E Paulo coloca essa bênção em jogo aqui. Pelo que vocês receberam o Espírito? Pela lei que vocês cumpriram? Ou pela pregação? A bênção do Espírito vem pela pregação, vem pela fé. E nós somos abençoados com isso. A gente só tem essas bênçãos, irmãos, por meio de Cristo crucificado. Nós só temos a bênção do Espírito por meio de Cristo crucificado. Aí nós somos abençoados com relação a isso. A oferta e a recepção do Espírito é uma bênção. É uma bênção. E só por Cristo crucificado. O Espírito transforma em dignos, trazendo a condição de termos um relacionamento com Deus. Romanos 8, 9. Né? Quem está aberto ainda Romanos aí, Jéssica? Abre aí 8, 9. Pode ler? Pode ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha lá, o Espírito é uma bênção. E esse Espírito transforma os indignos, trazendo a condição de ter um relacionamento com o Senhor. Então, se você não tem Espírito, você não é dele. Você não é do Senhor, porque foi ofertado para aqueles que o consideram como Salvador. Entende isso? Então, relacionamento sem Espírito Santo não existe. Segunda bênção, a aperfeiçoação, a bênção do aperfeiçoamento no próprio Espírito. Verso 3 diz assim, do Gálatas 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Começou pelo Espírito, irmãos, entende-se então que a gente tem que andar, então, nossa caminhada no Espírito. E esse caminhar no Espírito promove na gente aperfeiçoamento. Você pode olhar a sua vida, se você tem o Espírito Santo do Senhor e você tem andado a sua vida neste Espírito, você pode olhar 3, 4, 10 anos atrás e avaliar a sua vida de como que ela era e como estão os seus passos de fé hoje. Se teve um aperfeiçoamento ou não. Mas esse aperfeiçoamento só vem pela bênção da crucificação de Cristo. Pela graça, não pela lei. A gente só é aperfeiçoado no Espírito pela graça,
Pela lei, não. Pela lei, não. Começar no Espírito, experiência do novo nascimento. Então, começamos todos no Espírito pelo novo nascimento, através de Cristo, não foi? Todos nós começamos no Espírito. Tivemos o início, o start no Espírito Santo do Senhor. O retrocesso, então, irmão, não faz parte das bênçãos de Deus. Ou seja, não existe o ser aperfeiçoado na carne. E ele pergunta, começou no Espírito a terminar na carne? A gente pode falar a mesma fala do começo dele lá. De modo nenhum. Então, irmãos, o retrocesso não faz parte das bênçãos de Deus. Você começar andando no Espírito, fervoroso, com passos de fé, e de repente você está na carne, isso é retrocesso, isso não é bênção, isso é maldição. E aqueles homens ali, se fizessem isso com relação à lei, deixassem a graça do Senhor de lado, vamos voltar para a lei então, era carnal, porque a lei dependia deles fazerem ou não. Então, em nada eles seriam aperfeiçoados se eles cumprissem todas as leis. Porque o start ali é pelo Espírito. E você continua andando pelo Espírito, sendo aperfeiçoado no Espírito. Transformação verdadeira é só através do Espírito. Se começamos por Ele, devemos nos aperfeiçoar nele também. Começamos lá com o novo nascimento no Espírito. Nele, então, nós vamos seguir nossa carreira andando com o Espírito, andando com o Senhor. Você e eu começamos nossa caminhada pela fé em Cristo. Eu e você aqui. Teve um início lá com Cristo? Eu tive lá em 97. Um início com Cristo. Né? Lembra qual ano foi o seu, Amir? 2010. Quem lembra o ano? 2000? 2001. Quando foi que você recebeu Cristo? Quem lembra o ano, pelo menos? Eu lembro o ano, a data eu não lembro, não marquei. 2012? Quem mais lembra o ano? 13 de abril de? 2013, olha lá, 10 anos. Quem mais lembra? Olha só, que o start, irmãos, começamos ali, começamos a nossa fé em Cristo, então ali, os irmãos entendem isso? Começamos. E hoje, irmãos, como está a nossa vida como crente? Começamos. Lá em 2013, irmãos, o irmão pode ver na vida progressões? Amém, irmãos, por isso. Amém. Sabe o que é isso aí? Graça de Deus. Graça de Deus. E que Deus espera de sua igreja? Deus espera que a vida do crente progrida na fé. Que não estacione, nem tampouco retroceda. Firmeza, irmãos. Firmeza. Nós precisamos de firmeza. A igreja do Senhor precisa da firmeza dos seus. Então não tem espaço para retroceder. Não tem espaço. Terceiro, por meio da crucificação de Cristo podemos ser abençoados por Deus. Como? Pela bênção do sofrimento com propósito. Verso 4. Será que em vão que tenhas padecido tanto? Será que isso também foi em vão? Será que foi em vão, irmãos, tudo que nós padecemos, tudo que nós sofremos, tudo que nós ainda vamos sofrer, será que é tudo isso em vão? Não. E aqui Paulo tem propriedade de falar de sofrimento. Paulo ele foi expulso dos lugares. Paulo ele foi preso. Paulo ele foi apedrejado. Paulo ele foi surrado e colocado para fora da cidade, lá no portal da cidade. Interessante quando nesse inteirinho aí, nesse episódio, quando ele foi surrado e posto para fora, quando ele acordou, o que ele fez? E entrou de volta. E me bateram aqui, você... Não, peraí, ele balançou, disse que foi dado até como morto. Tem alguns que falam que é nesse episódio que fala que Paulo pôde ver lá, né? O que ele fez, irmãos? Abriu a porta da cidade, todo machucado e entrou de volta. Engraçado que nesses episódios todos, né, quando ele sofre o naufrágio, depois é picado pela serpente, né, os homens que estavam perto dele falaram assim, esse homem deve ter sido um assassino muito cruel para sofrer isso tudo. Para sofrer tudo isso. Só que daí Paulo não morre por causa da picada da serpente.
Chama ele de Deus. A gente vai ver outra ocasião que ele também é chamado de Deus aqui. Então, irmãos, todo o nosso sofrimento, tudo que a gente sofre, Deus tem um propósito para nós. Tudo, irmãos, tudo Deus tem um propósito. Nós não podemos não entender agora, nós podemos ficar prostrados por um momento, mas o salmo que o pastor Toninho leu, né, que dura uma noite. Sofrimento, mas depois, pela manhã, irmãos. Então, nosso sofrimento tem propósito. Isso é bênção do Senhor, saber disso. O verdadeiro evangelho nos ensina que há propósito no sofrimento do cristão. Ache o seu propósito. Temos um propósito no nosso sofrimento. Como igreja, irmãos, a gente fica com papas ali, mas nós estamos sofrendo como igreja hoje. Ou não? Irmãos, sabe o que eu estou esperando? A vitória para recolher as bênçãos desse sofrimento. Temos propósito, irmãos. O sofrimento com o Senhor, a partir do Evangelho, tem propósito, e Paulo sabia disso. O próprio apóstolo Paulo sofreu muito, irmãos. E ele desistiu? De maneira nenhuma. Por quê? Porque na vida do crente não tem espaço para retrocesso. E o que Deus espera dessa igreja? Temos visto provas, e aí não é uma pergunta não, reticências é porque tem mais frases. Temos visto provas. Devemos também ver que Deus tem nos firmado em meio a todas elas. Isso que Deus espera da nossa igreja. A gente vê as provas, a gente está vendo as provas, mas nós devemos também ver o Senhor nos firmando em meio de todas elas, nos deixando firmes, nos deixando mais fortes. Devemos ver isso. Quarto, a bênção dos milagres. Por Cristo crucificado, nós podemos ver as bênçãos dos milagres. E aí, tem a cura do paralítico aqui. Tem um texto aqui, eu não vou ler o texto, só quero que os irmãos lembram aqui, esta ocasião em Atos, quando tem um paralítico ali, fala que ele tinha a sua deficiência, a sua dificuldade, desde o ventre da tua mãe. Olha como Deus não conhece, né, o feto, né? Como o feto não é humano, né? Não é gente, né? Desde o ventre da tua mãe, ele conhecia, ele sabia que tinha essa dificuldade. Mas quando Paulo vê ele, e Paulo viu ele só, Paulo fala, esse homem tem fé para que ele possa ser curado pela própria fé dele. Quando Paulo fala para ele, então, vai, a Bíblia fala que não é que ele se levanta assim, né? O cachorro lá em casa está doente, né? A gente deu um dipirona para ele. E aí você vê, ele levanta, agora está levantando meio tremendo, tá, mas já está levantando. Daqui a pouco ele está bom. Acho que algum bicho deve ter picado ele, lá em casa tem aquele zangão, sabe? Eu acho que deve ter picado ele. E aí, ontem ele ficou deitado lá em cima do saco de ração. Aí demos um dipirona para ele, ele já levantou meio tremelicando, mas levantou. Não foi assim com esse paralítico. Fala que ele levantou no pulo, no salto. Por quê? Pela fé. Pela fé. Então, as bênçãos dos milagres, irmãos, é pela fé. E nós juntamos os milagres do Senhor na nossa vida, irmãos, aos montes. Aos montes. Milagres de provisão, milagres que mexem com a ordem da natureza. Nós vemos hoje ainda. E é pela graça. É pela graça. Deus opera milagres em nossas vidas. E isso é pela fé. Isso é pela fé. Então, o que Deus espera da sua igreja, para a gente encerrar? Deus espera de sua igreja uma real reflexão sobre o Evangelho, que nos leve a fortalecer convicções bíblicas, a formatar identidade cristã, sadia, e estabelecer base firme perto do Evangelho da verdade. Deus espera isso da nossa igreja. Deus espera isso de você como igreja, de mim como igreja. Então, assim como Paulo, não vamos retroceder, porque não tem espaço atrás da gente para isso. Sigo para o alvo, sigo para avante, para o prêmio da soberana vocação. Amém. Amém. Wellington, ora para a gente encerrar, por gentileza. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, toda essa mensagem que foi passada comigo e a todo o Senhor, agradecendo o Senhor por esse domingo de hoje, nosso
fortalecendo a tua palavra, Senhor. Agradeço ao Senhor por nós, cada um que está aqui hoje, Pai. E também aqueles que também não pôde vir por algum motivo, só o Senhor sabe. Agradeço por nossas famílias, que o Senhor dê saúde a cada um de nós cada vez mais. Semana que vem, está vindo aí, o Senhor abençoe. Onde nós vamos trabalhar, o Senhor, nós sejamos dignos, estejamos sempre na